Começou! Sejam todos muito bem-vindos ao Malboro AL. Hoje, aqui no vídeo, vamos tratar do assunto da transexualidade, de uma fala do Asmongold e um comentário do Gigante Richards, que eu decidi responder porque eu gosto de falar desse assunto e tenho posições muito firmes em relação a essa questão. Então eu fiz esse vídeo resposta ao Gigante Richards, uma movimentação comum de discordâncias e concordâncias a respeito do tema, e espero que todos vocês usufruam da melhor maneira possível. Obviamente que a melhor maneira possível são cumprindo os 5 passos, tá certo? Então, volume no máximo, Alt Tab, fones de ouvido, prestar atenção e o tão aclamado mão no ovo para ter a excelente experiência neste vídeo, beleza? Excelente vídeo a todos vocês, curtam, comentam, divulguem. Anti-woke, link na descrição, ajude esse canal, compre esse livro, ajude-se também se seu interesse nesse assunto for verdadeiro, se você tiver interesse nesse assunto ou se quiser ajudar o canal. E altalinguagem.tv, mais 800 horas de conteúdo com vários cursos lá para vocês poderem desfrutar. Link na descrição, uma excelente experiência. Valeu e até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos ao Malboro AL. Hoje eu estou aqui, infelizmente, solitário, não tem ninguém acordado. Eu estou aqui de madrugada gravando esse vídeo aqui para vocês. Espero que seja um vídeo excelente para vossas senhorias. Por quê? E qual é o vídeo que eu vou gravar hoje? Vou gravar hoje o vídeo do Gigante Richards falando a respeito de uma fala, comentando uma fala do Asmongold a respeito de crianças trans. E acho eu que é um tema extremamente conveniente, que eu me interesso bastante e que eu acho que eu preciso comentar ele. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo, entre aspas, resposta ao Gigante Richards, porque eu concordo com bastante coisa que ele disse e discordo muitas outras coisas. Então, aproveitando que ele falou desse tema, aproveitando que é um tema bom, que eu gosto de falar, então a gente vai começar o react aqui e espero que vocês todos tirem máximo proveito disso, beleza? E comente, curta e compartilhe para nos ajudar. Livro Anti-Woke na descrição para compra e altalinguagem.tv para ajudar esse canal a se manter, provendo almoço para todos vocês com a mão no ovo. E vamos de vídeo. O criador de conteúdo americano Asmongold acabou de dizer aquilo que todo mundo pensa, mas que infelizmente ainda, mesmo em 2025, poucas pessoas têm coragem de falar. Ele se pronunciou no meio de Ainda bem que minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo. Uma transmissão ao vivo a respeito do gato vegano. As gordinhas. Ah, não, desculpa. Estragou completamente minha introdução, vou de novo. O criador de conteúdo americano Asmongold acaba de dizer aquilo que todo mundo pensa, mas pouca gente ainda, mesmo em 2025, tem coragem de falar. E não se trata da questão das gordinhas que o Barros abordou anteriormente, estragando a minha primeira tentativa de introdução. Eu estou falando do gato vegano. Você conhece o gato vegano? Quando ele... Um beijo pro gato galáctico. Tem nada a ver com isso, tá estragando toda a minha introdução. Normalmente o pessoal diz que quando um gato é vegano é porque essa escolha foi feita por quem tá acima dele. No caso do gato, o dono. No caso da criança, normalmente o pai e a mãe. Esse vídeo vai ter mais uma vez um assunto pesado, tá bom? Eu sei que ontem nós já soltamos um vídeo a respeito de um assunto parecido. Inclusive recomendo que você assista. A Duda vai colocar a thumb na tela agora. É a respeito de uma criança que supostamente foi expulsa da escola por transfobia. Não vai ter como segurar muitos termos, Duda. Você me perdoa? Nesse vídeo a gente vai falar sobre criança trans, sobre problema mental, sobre uma série de coisas aí que talvez estejam de fato conectadas. Olha, boa sorte pra todos nós após a vinheta. Derruba essa porra de pau! Do Giga e estou aqui com Asmongoldzinho de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é Silver de Barros, tudo bem com vocês? Ô Silver, você já conhecia esse criador de conteúdo, gosta dele? Conhecia. Por que você não gosta dele? Eu não sei, eu não consumo o conteúdo dele. Eu sempre tive uma sensação de que ele era meio lacrola, mas de alguns meses pra cá, me parece que ele é um cara mais individual, sabe? Ele tem de fato uma opinião própria, tem dado umas bambuzadas em um ou outro criador de conteúdo
conteúdo gringo, como por exemplo o Hassan, que eu tenho uma péssima impressão porque ele é de fato um militante woke, e eu tenho aumentado assim mais a minha atenção com relação ao que ele fala. Com relação ao Hassan, recentemente a gente fez um vídeo também, vou recomendar, Duda, Elon Musk versus Hassan versus Ubisoft versus Grumps. Foi um vídeo que rodou muito pouco porque chegou atrasado, mas o assunto lá também é importante, tá bom? Eu já vou entrar especificamente no trecho do Asmongold, que conforme eu já te disse, traz assunto delicado, desculpa YouTube, mas antes disso um recado especial daqueles que acreditam em nós. Você... Mil perdões por pular essa parte, tá, Giga? Mas é porque eu estou um pouco apressado e eu não tenho tempo pra isso, senão eu veria o ad, beleza? Vamos dar play aqui. Já recebeu essa mensagem mais do que importante, vamos pra outra tela porque o Barros legendou, deixou tudo bonitinho, olha... Muito bem, então aparentemente ele estava no meio de uma de suas transmissões ao vivo. Ele é um cara que tá na internet há muito tempo, tá? Desde a época que eu trabalhava apenas na Twitch, eu já me lembro dele criando conteúdo. Então é um cara que tá aí, entre aspas, desde sempre, opinando, criando conteúdo não só de gameplay, acredito que ainda seja o foco, mas também de opinião. E conforme, né, os assuntos vão ficando cada vez mais intensos e ao mesmo tempo delicados, ele tem tido coragem de falar algumas coisas que simplesmente precisam ser ditas, porque esse assunto das crianças trans é um tema que particularmente me deixa muito preocupado, né? Lembrando que, óbvio, se você é papai, se você é mamãe, você vai entender perfeitamente o que eu tô dizendo. E depois do vídeo que a gente fez também ontem, domingão, não tem como você não se preocupar com isso, principalmente se você tem crianças em idade escolar. Hoje nós vivemos um momento de declínio desse tipo de progressismo mais identitário, né, que tenta jogar essas vertentes esquisitas da cultura woke pra dentro da cabeça da criançadinha, né, da garotada mais jovem. Só que mesmo assim ainda tá acontecendo, bicho. Se em 2021 era praticamente criminoso a proferir esse tipo de opinião que ele vai aqui emitir no trecho agora, desculpa a demora, mas eu já vou dar o play, saiba que em 2025 cada vez mais pessoas têm tido essa coragem. Desse jeito que ele disse, com o tamanho que ele tem, talvez ainda não tenha acontecido, tá? Talvez ele tenha sido o primeiro criador de conteúdo desse tamanho, porque ele é gigantesco, que teve culhão de jogar a mensagem com essa frieza, né? Cru, da forma que ela precisa ser emitida. Então vem aqui comigo. You can be groomed for sure? No. Ó, então, aí a gente já vê logo de cara que a legenda... Só fazendo um adendo aqui, tá, pessoal? Concordo com o Gigante Richard que várias pessoas deixaram de dar opinião a respeito disso, porque ela pode ser considerada criminosa, mas o Asmongold, ele é americano. Então, assim, ele não deu essa opinião, talvez porque na época ele dependesse de algumas marcas, do YouTube, etc. E hoje o Asmongold, ele é grande o suficiente para poder proferir qualquer opinião, ainda mais estando nos Estados Unidos da América. Obviamente não tirando o mérito do Asmongold, mas existem vários criadores de conteúdo americano, que é conhecido como o Rabbit Rory da direita, buraco de coelho da direita. Eu ia transformar isso em inglês, mas desculpa, Joana Bressan, não consegui. Mas esse tema é bastante abordado por diversos outros influencers, digamos assim, pessoas da internet. O Jordan Peterson, por exemplo, já tratou bastante a respeito desse tema. Mas com o tamanho do Asmongold e da forma que provavelmente eu acredito que o Asmongold vai falar, para um influenciador do tamanho dele, etc. Ainda mais um cara um tanto quanto progressista, como é o caso do Asmongold, de fato acredito que tenha sido um dos primeiros ou o primeiro grande a ter proferido tal afirmação. Não tá tão boa, mas Barros, obrigado Barros pela legenda, tá? O que ele disse ali não é preparado, é aliciado. Esse groomed, em inglês, normalmente, né, se refere a alguém ter sido aliciado, induzido, levado por um caminho. Então ele tá falando, né, das pessoas que podem ser aliciadas e induzidas por um caminho específico. Vamos lá. That's a good point, right? Is that like that's why I said as an adult is because like if you're a kid and like Ó, primeiro ele falou de adultos e agora ele tá falando de crianças. Se você é uma criança
criança e você recebe muita propaganda mesmo, muita indução, muito incentivo, né? Muita coisa que mexe nesse tema e desperta a sua curiosidade para um lado desnecessário na idade em questão. Segue. Get fed a lot of propaganda and like messaging. Like I feel like every trans kid is actually a victim of a parent with a mental illness. E esse é o trecho que precisa ser dito e que é fortíssimo e que eu não sei qual a sua opinião sobre isso, mas eu concordo 100% com o que ele acabou de dizer. Desculpa, se for um crime, né, se for algo realmente que não poderia ser dito, sinto muito, mas eu tenho exatamente a mesma visão. Por que eu tenho essa visão? Porque hoje aqui em casa nós criamos um moleque de 10 anos e uma menininha de 4 anos e eles simplesmente não fazem a mínima ideia ainda, ok? Talvez o Beibão, né, o meu moleque já tá esperto e tal, já tive muita conversa com ele, mas do que seria esse tipo de condição em uma criança tão jovem, ok? Então, eu sei que é grosseria, né, mas é como aquele meme que às vezes o pessoal compartilha, da mãe e a filhinha sentada. Você já viu esse tipo de meme, Barros? Que é um desenho tipo dos anos 50, de propaganda de refrigerante, e aí a mãe tá sentada e a filhinha tá sentada do lado, e é uma menina e uma mãe, né, e a filhinha tá falando assim: ô mãe, eu acho que eu sou um menino. E aí a mãe responde assim pra ela: mas você não é, você é uma menina. E aí sobe os créditos, entendeu? Porque é um negócio que você consegue, em tenra idade, numa idade muito jovem, você consegue resolver com uma conversa muito breve e sem grandes explicações. Por quê? Porque a cabeça de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos não possui complexidade suficiente para que certos conceitos sejam inseridos. Então, por isso que quando a gente faz um vídeo a respeito de uma criança de 3 anos ou algo assim, que foi expulsa de uma creche por transfobia, quando você escuta essa notícia, a primeira coisa que você tem que parar para pensar é que supostamente nessa escola havia alguma outra criança que sofreu essa suposta transfobia, certo? Então havia alguma outra criança, que eu acredito que seja em idade pareada com a que foi expulsa, que supostamente era uma criança trans, cujos pais incutiram na cabeça dessa criança essa mentalidade tão cedo. Tá entendendo? Uma criança não faz ideia do que ser trans signifique. Eu não, na minha cabeça, se você me perdoe, sinto muito aí, qual que é a sua opinião, qual que é a sua, né, interpretação desse tipo de fenômeno, eu não acredito que nenhum ser humano nasça no corpo errado. E eu não estou partindo com essa premissa a partir de um ponto de vista religioso. É apenas um ponto de vista prático de que você realmente nasce naquele corpo que você nasceu. E essa é a vida e a vida é assim. Ok? Qualquer tipo de disforia ou complicações que você venha a desenvolver mais tarde, né, depois da primeira idade, talvez durante a idade escolar, talvez durante a adolescência, a meu ver, essas complicações do desenvolvimento do ser humano, elas possuem caminhos muito menos impactantes do que qualquer tipo de intervenção cirúrgica ou química. Nada deve ser feito com o corpo de um ser humano, ok? Em desenvolvimento, um corpo saudável, que fique bem claro, antes que ele esteja 100% formado. Ah, mas diga, se fizer os procedimentos antes da adolescência, a chance de dar certo, eu sei, eu entendo perfeitamente, já me contrapuseram com esse ponto, tá bom? Só que a minha visão permanece a mesma. Por quê? Porque a questão não é o que deve ser feito, é o que poderia ser feito depois. Depois que o leite derramou, não adianta. Depois que remoções foram feitas, não adianta chorar. E infelizmente ou felizmente, tanto em caso de disforia, quanto em caso de, sei lá, autodiagnóstico, a pessoa que vai pro Twitter, e aí eu acho que eu sou um pires. Tanto essas pessoas quanto os assuntos mais sérios, os casos de arrependimentos pós-procedimento, seja químico, cirúrgico e tal, são gigantescos e aí não tem mais o que fazer. E é por isso que criança não bebe, é por isso que criança não faz tatuagem, é por isso que criança não pode dirigir, é por isso que criança não vota. Por quê? Porque só depois de um nível de maturidade cerebral é que você tem condições mentais de lidar com as consequências severas das suas decisões. Hoje, se eu fizer uma tatuagem e me arrepender, eu sou um adulto, pau no meu cu, ok? Se uma criança de 8, 9 anos faz algum tipo de procedimento, a culpa é do pai e da mãe. Beleza, eu acho que aqui já deu pra... Deixei o gigante falar bastante, eu acho que aqui ele já colocou o ponto dele. E aqui eu vou ter uma quantidade gigantesca de discordância. Beleza? Então vamos começar pelo primeiro ponto, tá? A afirmação de que o Giga concordou com Asmongold de que essas crianças que se identificam como trans são vítimas de pais com doenças mentais. Bom,
Algumas podem ser o caso que seja, assim como crianças que sejam heterossexuais também podem ser vítimas de pais com doenças mentais. Por que eu digo isso? Aqui no Brasil, nós não temos o costume, isso, não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, tá? Só estou dizendo que nós não temos o costume de, certo? Nós não temos o costume muito acentuado ou nenhum tipo de apresentação mínima de costume a respeito de estudos e de compreensões de autoridade. Então, por exemplo, é muito comum para um americano médio ele ter um certo nível de acesso a uma quantidade específica de revistas específicas em torno de assuntos de neurociência, em torno de assuntos sobre uma vasta gama de assuntos, aonde eles vão dar uma olhada em determinados artigos aqui e acolá. Beleza? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: essas pessoas têm um certo interesse específico em torno da ciência. Apesar que aqui no Brasil nós não temos esse interesse direto, cognitivo, efetivo, ou seja, as pessoas, por mais que digam ser a favor da ciência, muitas vezes essas pessoas sequer leem ou leram ou têm capacidade de ler um artigo científico. Beleza? E o que isso, de novo, quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando você tem um determinado grau de estudos a respeito de um determinado tipo de suposto transtorno, problema, disfunção, disforia, qualquer uma dessas coisas, qualquer um desses termos que nós possamos vir aqui a usar, essas pessoas têm a ciência ela vai buscar ter certo nível de investigação em torno dessas coisas. Quer dizer que essas afirmações em torno da transexualidade, elas são todas verdadeiras quando dizem que existe um determinado nível de material dentro dos estudos para dizer que existe algo como transexualismo? Exemplo, existe um estudo muito bem desenvolvido há algum tempo já, que foi procurar, a gente já estuda neurologicamente o desenvolvimento do cérebro masculino e do cérebro feminino. Já temos várias conclusões que são até firmes. Por exemplo, o cérebro feminino, ele tem uma disposição a ter ansiedade, depressão, a mulher tem mais ansiedade, depressão, sente mais estresse, Alzheimer. Todas essas coisas a mulher... ansiedade, eu já falei, né? A mulher tem maior capacidade, ou digamos assim, maior fragilidade de ser contemplada com esses problemas. Então, por exemplo, se eu não me engano, é 4 ou 6 vezes mais a chance de ter ansiedade, 3 ou 4 vezes mais a chance de ter depressão, tem uma chance, acho que de 2 ou 3 vezes de ter Alzheimer, e assim sucessivamente. E, inclusive, a gravidez ajuda na plasticidade neural feminina em um determinado nível que ajuda com que, inclusive, esses níveis sejam diminuídos a partir de uma certa quantidade de estudos. Se você tem interesse a respeito desse estudo, basta você procurar cérebro feminino no YouTube e tem um livro, a autora de um livro comentando esse estudo de 20 ou 10, acho que é 20 anos de estudo dela a respeito do cérebro feminino. Ou seja, existem certas obviedades que já foi trazida no senso comum e que a percepção humana já conseguiu perceber de que existe, obviamente, uma diferença entre o cérebro masculino, ou seja, o comportamento feminino, o corpo feminino, e o corpo feminino também tem um cérebro feminino, e existe uma diferença também para com o homem nas mesmas medidas que acabei de inferir. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós já estamos averiguando os cérebros de uma forma bem expressiva. Existem também alguns estudos que mostram que algumas pessoas que foram investigadas ali, que tiveram uma certa tendência a se identificar como mulheres, ou um cérebro de uma pessoa que é não binária, na formação do feto já existe uma certa similaridade e uma diferença, mas não uma igualdade com... Por exemplo, é diferente do cérebro masculino, é um garoto que está sendo formado ali, e simultaneamente é parecido com alguns aspectos do gênero feminino, do sexo feminino, mas não é igual, não é 100% igual a formação, digamos assim, entre aspas, 100% igual à formação de um cérebro feminino, mas também não é mais compatível com o cérebro masculino, mas é também bastante distante, bem compatível com determinadas características de um cérebro feminino. Esses estudos estão avançando, isso está sendo produzido, e o que nos traz uma dúvida, para mim, pelo menos, é uma dúvida. Então, esses estudos eles são apresentados em revistas, como, por exemplo, a Science. Tem diversas revistas que são
bem lidas pelo americano médio, pelo europeu médio, pelo inglês médio, ele lê o francês médio, ele lê todos esses estudos. E o que é que acontece? E também porque eu falei de hierarquia. Porque essas pessoas, por não serem aprofundadas na ciência, acreditar que existe um certo crivo de fundamento científico para determinadas afirmações e acreditar que esses cientistas estão falando a verdade, estão, de fato, corroborando para o estudo a respeito deste tipo de, digamos assim, entre aspas, nova questão que nós temos, que é a não binariedade, que é a disfunção de gênero, que é a transexualidade, que é algo tão expressivo ao ponto em que muitas pessoas têm de fato, aparentam ter de fato esse tipo de conduta, que parecem que de fato se identificam dessa maneira, e essas pessoas estudam. Então é como se você levasse o seu filho no médico e o médico dissesse: seu filho está com, sei lá, gripe, ele tem que tomar esses remédios aqui. Essas pessoas enxergam o avanço da ciência nesse campo, nessa dúvida a respeito da transexualidade, em uma medida muito similar. Então, quando se leva um filho que, aparentemente, ele se identifica com o corpo da amiguinha, ou que ele quer ser chamado de Juliana, ou seja lá o que for, se leva num médico, o médico averigua a situação, e pode dizer: olha, seu filho tem uma disforia de gênero, tem, sei lá, o nome que você quiser dar. Então, pode ser... Essas pessoas têm essa visão em torno da autoridade científica e da autoridade... uma certa autoridade, digamos assim, na discussão do ser humano. Entende? Então, para nós, que somos brasileiros, e não temos esse costume de ir atrás dos estudos, ou tampouco seguir hierarquias... pra gente é um tanto quanto difícil. Então é por isso que eu não concordo que necessariamente são pais com doença mental, mas às vezes são pais que seguem, ou acreditam que estão seguindo a verdadeira ciência, a ciência de fato investigativa, e esse é a grande problemática que nós temos com a questão woke. Muitas pessoas fazem a aferição do problema da questão woke como se fosse meramente uma questão de lacração nos filmes, ou algo do tipo. Mas na verdade, o problema da questão woke é justamente a capacidade burocrática que ela tem de impedir que o outro lado expresse posições que sejam antagonistas a uma compreensão anterior ao estudo, que muitas vezes dita sobre o estudo e sobre os fatos analisados, ou seja, uma pesquisadora que é transgênero, ou que acredita na questão transgênero, ela analisa a questão do cérebro, por exemplo, que eu acabei de narrar, que é um estudo que existe, e ela diz: olha, existem motivos para acreditar que o transgenerismo, a transexualidade, ela é de fato real, ela existe. Olha aqui, olha esse cérebro. Porém, aqueles que tentam discordar, tentam fazer ciências, que de fato essa é a ciência, o contrafactual, a averiguação, entender aquele fato antes de tirar conclusões, eles são minados e impedidos de fazer as pesquisas dentro dessas questões. Então, por exemplo, houve um certo cientista, se eu não me engano, há uns 4 anos atrás, inclusive, que ele havia ganhado um prêmio Nobel. Depois, ele começou a estudar a questão da transexualidade e da transição de gênero, e ele descobriu determinados números a respeito de arrependimento, depressão e piora dos quadros psicológicos depois da transição de gênero. E esse homem foi completamente boicotado, e até mesmo começou a surgir determinadas críticas e afirmações a respeito dele ter roubado o prêmio Nobel de outra pessoa e copiado o trabalho, etc. Eu não sei se ele de fato roubou isso, mas foi simultaneamente, isso vazou e ganhou força, proporção no cenário público depois que ele fez esse estudo e fez essa afirmação. Ou seja, a questão woke não é exatamente sobre a questão de transgênero, não é exatamente sobre essas apresentações, é sobre a impossibilidade do contraponto existir. E esse é o cerne para mim, como o Gigante falou, que muitas pessoas anteriormente não exerciam sua posição e suas crenças a respeito desse tipo de coisa. Por quê? Porque existe uma censura e uma impossibilidade de tratar desses temas de maneira direta, até mesmo no campo científico, até mesmo no campo argumentativo, porque isso pode ser tratado, e muitas vezes e já está sendo tratado em diversos países, como motivo suficiente para destruir com a vida de pessoas, boicotar pessoas e assim sucessivamente acabar com a carreira acadêmica dessas pessoas, ou com a vida da pessoa no geral, ou até mesmo mandando essa pessoa para a cadeia. Um outro exemplo disso é o Dawkins.
nos Estados Unidos, ele era um ateu muito conhecido, que criticava bastante o cristianismo. Recentemente, ele começou a colocar dúvidas a respeito dessa questão da transexualidade e a respeito dos muçulmanos, começou a criticar os muçulmanos, e automaticamente ele foi retirado das academias e começou a receber boicote e começou a receber muito hate, começou a receber muitas não críticas, chamando ele de homofóbico, de islamofóbico e diversas outras fobias, mas a partir do momento que ele concordava com essas pessoas, ele criticava a Igreja Católica, ele criticava o cristianismo, ele era afagado e ele era muito prestigiado dentro da academia. E quando ele começou a se posicionar contra os dogmas dos ideólogos atuais, ele começou a ser reprimido e ele teve que correr para a direita e ele teve que revisitar diversas crenças anteriores que ele tinha, ao ponto de se dizer um cristão social, seja lá o que isso quer dizer. Quando estamos tratando de ideologia de gênero aqui, nada mais útil do que nós falarmos de um cristão social. Mas, assim como o Jordan Peterson, mas essa é a grande questão woke. Era isso que eu queria tratar, e é isso que eu tento tratar em todos os vídeos que eu trago aqui. A questão woke é sobre uma busca de censura, é um estabelecimento burocrático, é um estabelecimento da lei, é formas de destruir aqueles que discordam, aqueles que vão contra, é sobrepor o Estado ao sujeito, é sobrepor as big techs e o Estado a possibilidade da expressão individual, inclusive no campo da ciência. Não é uma crítica minha nem nova, que nós estamos defasados em diversos campos do conhecimento por causa dessa censura gigantesca que ocorre por posicionamentos ideológicos em posições estatais e por boicote de grandes empresas de big techs com a relação com o Estado, que minam e dificultam a possibilidade de se discutir e levantar essas questões até mesmo do âmbito científico. Beleza? Outra coisa que a gente precisa lembrar, que eu havia esquecido de comentar do Gigante Richards, é que ele fala a respeito da completa formação do cérebro para a tomada de decisões. E aqui no Brasil, nós pressupomos 18 anos. Porém, vários estudos recentes a respeito, não tão recentes assim, há pelo menos 10 anos na neurociência, mostra que a total formação neural, cerebral nossa, inclusive do córtex frontal, que é considerado irresponsável, acreditamos, pelas tomadas de decisões, ou seja, até os 25 anos tomamos decisões mais impulsivas do que depois dos 25 anos, supostamente por causa dessa formação do córtex frontal. O córtex frontal, que é dito como a principal característica do que chamamos de amadurecimento, porque ele possibilita a tomada de decisão de forma mais prudente, de forma mais reflexiva, só ocorre a partir de 25 anos. E aqui no Brasil nós acreditamos que é a partir de 18 anos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: nossa compreensão social, nossa compreensão jurídica, ainda mais no Brasil, é extremamente atrasada e sempre será atrasada. E mesmo que fosse 25 anos, não podemos dizer que a partir somente da fase completa da formação do cérebro é quando o indivíduo é totalmente capaz, é dada liberdade a ele para tomar determinadas decisões, como, por exemplo, beber. Por que eu digo isso? Porque é extremamente difícil. Eu concordo, só esclarecendo antes que seja deturpado o que eu estou dizendo aqui. Concordo que a criança, ela de fato não tem a capacidade de tomar esse tipo de decisão. Na Igreja Católica, nós chamamos de idade da razão a partir dos 7 anos de idade. Mas, apesar dela ter idade da razão, ela não tem idade de razão suficiente para determinados atos, mas idade da razão e razão suficiente para alguns atos e não para outros. Ok? Então, existe uma diferença da criança escolher qual o tipo de roupa que ela vai para o colégio, e se ela vai beber, e se ela vai se drogar, se ela vai fazer tatuagem, e se ela vai se relacionar fisicamente com alguém. Então, existem níveis diferentes dessas considerações, ok? E eu concordo com o Gigante Richards nesse ponto aqui, que para tomadas de decisões absolutas, ou seja, tirar o próprio pinto fora, né? Essa tomada de decisão, por ser uma tomada de decisão, primeiro, que exige uma mutilação, né? Exige uma retirada de algo que existe uma função dentro do corpo humano, função essas variadas, que inclusive não sabemos os efeitos totais e generalizantes do fato de você tirar os órgãos sexuais, os órgãos que tanto as mulheres biológicas e os homens biológicos se utilizam. Nós não sabemos todos os efeitos colaterais, principalmente porque, como eu havia falado anteriormente, a capacidade de estudo sobre os efeitos colaterais, sobre as dificuldades que essas pessoas sofrem depois desse tipo de transição, se é que sofrem, não é averiguado adequadamente, porque existe um certo nível de censura para dizer que
não se pode existir um estudo que vá contrário a um certo céu que é atingido quando se faz transição de gênero, beleza? Então, essa prescrição da idade, formação total, e eu acredito que o Gigante Richards acredita que a partir de 18 anos você possa fazer transição de gênero, mas a formação total é a partir dos 25. Então, eu acho que até aí a gente tem uma certa dificuldade. E outra coisa é que a formação total do córtex frontal é aos 25. Mas antes dessa formação total, entre 18 e 25, 20 e 25, existe já uma boa formação do córtex frontal. Ou seja, a pessoa tem maior dificuldade de tomar esse tipo de decisão, mas não quer dizer que ela tem maior dificuldade de tomar essa decisão, que ela não consiga tomar decisões corretas ou decisões, digamos assim, de autorresponsabilidade em torno desse tipo de coisa. Por quê? Porque é uma questão de tempo, é uma questão de reflexão, beleza? Então, eu acho que existem algumas coisas aqui que a gente precisa esclarecer, principalmente quando nós estamos falando de formação completa do cérebro, certo? Porque eu não acredito que o Gigante Richards ache, por exemplo, que para ter um cartão de crédito você precisa ter 25 anos, porque somente com 25 anos você vai ter controle suficiente ou não sobre as suas compras, morar sozinho, pagar aluguel, etc. E existem pessoas que, por diversas necessidades ao longo do caminho, inclusive isso era muito comum antigamente, e até hoje é muito comum, principalmente nas favelas e no Nordeste, pessoas com 16, com 15 anos que saem de casa, vão morar sozinhas, trabalham, pagam aluguel, muitas vezes sustentam a casa com essa idade e elas são plenamente capazes de fazer isso, tanto é que realizam. Existem pessoas que começaram a constituir família com 16, 17 anos, até mesmo o próprio ato sexual, muitas pessoas com 16 anos, tem muitas pessoas com 16 anos que têm filhos aos 16, e eu não acredito que o Gigante Richards ache que somente aos 25 anos que poderia ser legalmente possível se fazer sexo, mas só deixando claro, de novo, para não ser mal interpretado, concordo que a criança não é capaz de tomar esse tipo de decisão. Estamos juntos aqui, mas existe uma certa outra idade que surge que ela pode ser capaz de tomar níveis diferentes de decisão até os 25 anos e a partir de alguma certa idade ela pode tomar quase toda a decisão ou se não toda a decisão, mas sendo capaz de se responsabilizar pelos seus próprios atos, como acreditamos hoje que com 18 anos as pessoas conseguem, apesar de da neurociência sabemos que é a partir de 25 e no Brasil acreditamos que é a partir de 18 e a vida segue, o mundo tá aí, as pessoas antigamente com 15, 14, 13, até mesmo hoje com 15, 16 anos já conseguem sustentar suas famílias, então é algo a ser debatido, é algo a ser ser colocado na mesa e não ficarmos fixados com noções estatais de 18 anos que são extremamente defasadas. Beleza? Só esclarecendo isso aqui. Química, nada deve ser feito com o corpo de um ser humano, ok? Em desenvolvimento, um corpo saudável, que fique bem claro, antes que ele esteja 100% formado. Ah, mas diga, se fizer os procedimentos antes da adolescência, a chance de dar certo, eu sei, eu entendo perfeitamente, já não é o que deve ser feito, é o que poderia ser feito depois. Depois que o leite derramou, não adianta. Depois que remoções foram feitas, não adianta chorar. E infelizmente ou felizmente, tanto em caso de disforia, quanto em caso de, sei lá, autodiagnóstico, a pessoa que vai pro Twitter, e aí eu acho que eu sou um pires. Tanto essas pessoas quanto os assuntos mais sérios, os casos de arrependimentos pós-procedimento, seja químico, cirúrgico e tal, são gigantescos e aí não tem mais o que fazer. E é por isso que criança não bebe, é por isso que criança não faz tatuagem, é por isso que criança não pode dirigir, é por isso que criança não vota. Por quê? Porque só depois de um nível de maturidade cerebral é que você tem condições mentais de lidar com as consequências severas das suas decisões. Hoje, se eu fizer uma tatuagem e me arrepender, eu sou um adulto, pau no meu cu, ok? Se uma criança de 8, 9 anos faz algum tipo de procedimento, a culpa é do pai e da mãe. Então entenda, se existe uma criança trans, a culpa é de quem? Pois não, Barro. Tatuagem é até reversível, Você né? quase me interrompeu, eu tava a uma curva de concluir o meu raciocínio. Tatuagem... não, já concluí, muito obrigado. Se existe uma criança trans, eu concordo 100% com as Mongold, a culpa é 100% do pai e da mãe, não tem onde pôr no... Tá bom, pode ser da professorinha do pré-primário, porque essas daí também, muitas vezes, infelizmente, né, aproveitam-se de brechas para inserir uma outra ideologia. Desculpa, talvez nem tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente já viu inúmeros casos, inúmeros vídeos, houve uma onda woke mesmo nas escolas infantis e não tem como você negar esse fenômeno. Óbvio que ele está sendo combatido, né? E o efeito Trump também é uma das questões. Isso é uma das bandeiras mais importantes pelas quais aparentemente o Trump está lutando, né? A gestão atual. Mas que isso aconteceu. O que você falou, demônio? Que você me... Tatuagem é reversível. Você entendeu o que ele quis dizer? Bom, Asmongold seguiu. O
trecho é basicamente esse aqui, tá? Eu queria fazer um vídeo sobre isso porque, conforme eu já te disse, talvez tenha sido a primeira vez que um cara tão grande bateu tão de frente com um assunto tão importante que precisa ser dito. Eu não vejo nada de criminoso na interpretação dele. É a visão que esse sujeito tem desse fato. E eu tenho exatamente a mesma opinião. Se esse assunto surge na cabeça de uma criança tão cedo é porque ele foi enfiado lá. Se o gato não come carne é porque não deram carne pra ele, ok? Se a criança... Ou porque ele vive num país que tem um presidente como o Lula que não tem dinheiro pra comprar carne, né? Tudo bem, que seja. Mas no caso das crianças em questão, se essa ideia surgiu, ela não surge do nada, cara. Me desculpa. Essa ideia de criança trans, eu sou uma criança que nasceu no corpo errado, que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, que precisa ser tratada pelos pronomes do sexo oposto e tal, que só existem dois, que fique bem claro. Esse tipo de ideia não tem como ter partido do mais absoluto nada. Infelizmente, eu concordo com as Mongold. São pais e mães progressistas, papai e mamãe woke pra caralho, e que, né, achou bonito realmente tentar induzir a criança, levar ela por esse caminho. Eu não vou lembrar o nome da CEO da Disney que falou que tinha 2 crianças trans em casa, quer dizer, a incidência de crianças que realmente vão desenvolver disforia de gênero, porque em tese, né, a questão da pessoa trans começaria a princípio por isso, né, uma disforia, um não reconhecimento do próprio sexo biológico. Eu não tô negando a existência de pessoas trans, pelo amor de Deus. Eu tenho pessoas trans que acompanham o meu trabalho, que são muito queridas, inclusive respeito demais, e eu acredito que essas pessoas também entendam o que eu tô querendo dizer. Isso é uma questão de saúde pública, uma questão de saúde mental das crianças que deveria ser protegida, sabe? Para que esse tema fosse desenvolvido em um momento posterior, onde a criança tivesse, né, capacidade cerebral para lidar com as próprias escolhas e consequências. É um negócio tão óbvio que esse cara tá falando aqui, não deveria ser uma opinião política. Uma opinião polêmica, perdão. E nem política. A gente já passou desse ponto, sabe? Nós já deveríamos estar vivendo porque assim, o pós-verdade acabou. Hoje as pessoas já sabem que um homem biológico num esporte feminino não faz o menor sentido. Por que é que as pessoas se acanham tanto, então, em dizer a porra da verdade, sabe? É óbvio que a identidade, a base biológica faz toda a diferença. E não tem como você fugir disso, cara. A cirurgia de redesignação, de troca de sexo, ela não troca o sexo de ninguém, desculpa, tá bom? Tá, aqui eu acho que ele já fechou mais um ponto. Acho que ele tá repetindo os mesmos pontos aqui. Não tem problema, tá, Giga? Eu acho que você vai ver esse vídeo, mas é só para eu poder responder aqui. Vamos lá. Deixar algumas coisas muito bem claras aqui. Essa posição do Asmongold, ela é polêmica e ela é política. Por que ela é polêmica e ela é política, tá, Gigante Richards, e para você que tá ouvindo aí? Porque não existem fundamentos para essa afirmação. Essas afirmações são completamente sem fundamentos investigativos. Isto são coisas extremamente... E isso sim, Giga, essa é a grande afirmação da pós-verdade. A pós-verdade, ela se fundamenta na innecessidade, na falta de necessidade de investigações apropriadas sobre o tema e sobre fundamentos sobre o tema. Se um médico vem dizer para mim que, 2 pontos, Malboro, você precisa emagrecer, você vai morrer, seu coração tá cheio de gordura, seu desgraçado, você vai ter um ataque cardíaco. Então eu digo, você está errado, doutor, porque você é de direita, ou você é débil mental, carne faz bem, gordura faz bem, etc, etc, etc. Esse tipo de posição de fundamentos versus não fundamentos é tido como uma posição polêmica e é tido como uma posição política porque não existem fundamentações suficientes de averiguação para que eu possa contrapor o especialista dentro desse tema. O Asmongold está afirmando isso do profundo rabo dele. E veja, ele mesmo assim pode estar certo. Ele pode estar certo, mas certo acidentalmente. Certo sem querer querendo. Certo de alguma forma, menos de uma forma fundamentada e especificada a partir de estudos e argumentações muito coerentes com o tema que está sendo tratado. Ou seja, é uma afirmação, sim, da pós-verdade. Porque a verdade, ela precisa de uma certa consultoria geral. Não que ela tenha uma dependência, mas que ela precisa de um aprofundamento.
Qualquer indivíduo que sozinho, isolado, consiga chegar à verdade de que 1 mais 1 é 2, ele chegará a essa verdade e isso continuará sendo verdade. Não precisa que todas as pessoas concordem que 1 mais 1 é 2. Mas é a partir de um método reflexivo que vai exigir, inclusive, provas. E como já foi demonstrado várias e várias vezes, que 2 mais 2 é 4, mesmo que seja verdade. Nesse ponto, eu concordo 100% com Santo Agostinho, um grande santo da Igreja Católica, que ele diz o seguinte: a verdade é a verdade independente do momento que ela seja descoberta. Ela continua sendo verdade, mesmo sendo descoberta ou não sendo descoberta. E quando ela for descoberta, independente do tempo, ela se estabelece como tal e a hierarquia dela deve se sobrepor a qualquer tipo de opinião e costume ou crenças políticas que ocorram em determinada sociedade. Ela é soberana, ou seja, se os estudos apropriados de forma investigativamente correta, a partir de um método científico, argumentações lógicas, sistemas e pontos e contrapontos, elaborações contrafactuais, se ela se estabelecer que a questão trans de fato existe, ela existe. Agora a dúvida é, ela existe? Esses estudos podem ocorrer? Quais são as contra-argumentações em torno disso? Quais são as investigações em torno disso? Mesmo que isso exista e eu não averigue, a minha posição é meramente uma pressuposição. E tá tudo bem ser uma pressuposição, mas normalmente ela vai ser uma pressuposição de algum nível. Por exemplo, a Igreja Católica, para estabelecer determinadas coisas, ela discute e investiga bastante. E o fiel segue a hierarquia da igreja por um fundamento religioso. Agora, se você acredita na ciência e você acha que você pode concordar com o posicionamento científico, você vai ter que ter certa fundamentação em torno daquele assunto para discuti-lo, para ter crenças e levar na discussão esse tipo de discussão. A sua opinião, a opinião das pessoas, não conta tanto assim como as pessoas imaginam dentro de um discurso sério sobre os temas. No geral, são opiniões que podem ter conclusões que se validam em determinadas linhas de argumentação com grande base de fundamento, mas é acidental, beleza? Só gostaria de esclarecer isso aqui, porque a pós-verdade ela se consolida, principalmente porque os wokes defendem todas essas estruturas usando da censura e do impedimento, da contraposição e da contra-argumentação contra aquelas crenças que eles trazem. É por isso que eles se preocupam tanto com o Estado, é por isso que eles se preocupam tanto com a imposição dos pensamentos e do impedimento do contrafactual, da argumentação, da ciência acontecer. E isso está sendo minado vez a vez. Mas precisamos de fundamentos, precisamos de estudo para entrar em estudos, para entrar em temas tão difíceis como esse, que é a questão da transgeneralidade, que são diversas outras questões, que os movimentos políticos impedem que o estudo científico que ocorra, beleza? Ela faz adaptações para Opa. fugir disso, cara. A cirurgia de redesignação, de troca de sexo, ela não troca o sexo de ninguém, desculpa, tá bom? Ela faz adaptações para que aquela pessoa que teve a disforia possa se sentir mais confortável com a maneira como ela se enxerga. Mas a base biológica permanece lá. Eu não tô dizendo não faça, vai ser feliz. Se você passou dos 18 anos e quer fazer qualquer modificação para se sentir melhor, vire... Eu falei dos 18 anos. A formação completa é a partir dos 25. Eu sabia que os 18 ia ser usado em algum momento. Do avesso, eu sou a favor, eu vou te tratar de maneira respeitosa, eu quero que você seja feliz, eu vou fazer o melhor no que tiver do meu alcance para que você realmente seja uma pessoa realizada, mas não negue a verdade. Quando você acorda, né, quando uma pessoa que não se enxerga na base biológica na qual ela foi, né, parida, digamos assim, quando ela acorda, olha pro espelho e briga contra a sua própria verdade biológica, ela não tá brigando com o resto da sociedade, ela tá brigando consigo mesma, sabe? Isso é uma guerra que não tem como ninguém vencer. Você é aquilo que você nasceu sendo e todas as modificações que você fizer para ser feliz não vão mudar a sua base biológica jamais. Ainda não existe transferência de cérebro para outro corpo. Essas tecnologias de ficção científica, um dia, tomara que existam. Eu adoro. Infelizmente, e aí nós estamos em uma outra problemática que eu falei lá no começo do vídeo, meio que, entre aspas, prevendo que esse tipo de afirmação iria existir, não que de transportar o cérebro. Mas é porque o cérebro é biológico também e o cérebro é parte do corpo. Se você pegar um cérebro de
de um homem e colocar, se conseguimos fazer isso, num corpo de uma mulher, é um cérebro de homem num corpo de uma mulher. E nós não sabemos os efeitos práticos disso, mas o cérebro, basicamente, é biológico. Também é de uma formação biológica. Os nossos membros sexuais, né, nossas partes sexuais, como, por exemplo, o pênis ou então a vagina, eles são tão órgãos quanto o cérebro. São órgãos sexuais e o cérebro é um órgão também, e ambos são biológicos. Então, não acredito que a transferência meramente mude a biologia, porque a biologia está designada até mesmo no cérebro, que foi o ponto que eu tratei lá no começo, dos estudos que nós temos sobre o cérebro masculino e o cérebro feminino, inclusive sobre o cérebro de pessoas trans, tá? Então, eu acho que é muito bom a gente entender isso aqui nessa conversa, porque nasceu, fodeu. É basicamente isso. Adoraria que existissem. Porra, a pessoa se sente mulher. De ficção científica, um dia, tomara que existam. Eu adoraria que existissem. Porra, a pessoa se sente mulher, a impressora 3D, bota um corpo feminino, tira a tampa, bota o cérebro lá, pronto, agora você é mulher. Mas a gente já fez vídeo sobre isso, não sei nem quantos, cara, eu não quero soar ofensivo. As cirurgias de troca de, né, entre aspas, de redesignação, são coisas que ainda são quase que experimentais. Eu sei que a tecnologia já evoluiu muito, mas ainda tem muita coisa que é no martelo e prego, bicho. Você tem que fazer a dilatação todo dia pro resto da sua vida. A gente já viu a menina contando, sabe? E pra mim é menina. Só que assim, socialmente, biologicamente nunca será. Olha pra que eu tô estendendo tanto um vídeo que o trecho tem 30 segundos. Desculpa, Asmongold, prossiga. That's what I believe. É o que eu acredito também. And so, like, I really, and this, you got a kid that's like 17, right? I mean, it's a little bit more, you know. Então, uma criança de 17 anos, ela já tá muito perto da maioridade e, obviamente, ela já sofre influência de Criança não, né? Adolescente, 17 anos, criança é complicado. Infinitos elementos externos ao pai e à mãe, ok? Então muita coisa pode ter chegado pela internet. A gente já fez vídeo sobre isso também. A menina que pensava que era trans, a mãe cortou a internet e um mês passou. Tem esse vídeo aqui no canal. Vou pedir pra Duda se ela conseguir achar essa thumb e botar. Tem o caso da menina que transicionou com 13, 14 anos e se arrependeu. Arrependida da transição. É um dos vídeos mais assistidos aqui desse canal. Você tem noção do quanto que esses dados são escondidos propositalmente por uma parte da mídia que por algum motivo não quer que eles escapem? Você precisa se informar, você precisa ir atrás e perceber que existe uma realidade muito cruel embaixo desse sonho colorido da troca de sexo, sabe? E mais uma vez, eu não tô falando não faça, apenas saiba das consequências práticas de que se você fizer, primeiro, manutenção pro resto da vida, e segundo, obviamente, se você se arrepender, pelo menos seja um adulto, que assim você, né, você tem aí, acredito, eu torço pra que você tenha resiliência mental pra suportar o arrependimento da sua própria escolha, porque uma criança não terá, uma criança não teria, ela vai culpar os adultos pelo resto da vida. Se você induzir, se você colocar, lembra da criança que foi capa da National Geographic? A gente fez vídeo sobre isso também. Hoje ela não se identifica mais como uma mulher. Acho que agora ela se vê como bissexual, alguma essas novidades aí que tem agora. Bissexual não é novidade, mas sei lá, não binário, que até hoje eu não entendo o que quer dizer. Nem quem fala que entende também, porque não consegue explicar. Mas beleza. Quando o arrependimento vem na adolescência, sabe? Ou numa idade menor ainda, aí é muito difícil. Aqui em casa, bicho, presta atenção. Vou dar um exemplo super bobo e super do dia a dia, tá? Mas o meu moleque mais velho, às vezes ele pede pra comer, terminou de jantar, comeu um chocolate, pede pra comer mais um, tá entendendo? Eu falo pra ele, filho, não come. Ele enche o saco, quero mais um, quero mais um, quero mais um, quero sorvete. Eu falo, come. Ele come, fica com caganeira, passa mal, dor de barriga, ele vai pro vaso sanitário, eu vou lá ver se tá tudo bem, ele fala que a culpa é minha. Mas você me deixou comer mais um doce. Você tá entendendo? Essa é a maturidade de uma criança de 10 anos. Ela não vai ter a suficiência intelectual pra admitir que, meu Deus do céu, eu passei por um tratamento que impediu a minha puberdade, tá entendendo? Isso não tem volta, não tem conserto, e agora eu sou um adulto que não teve, né, todo aquele bombardeio da puberdade que é necessário pro desenvolvimento, e agora o que eu faço da minha vida? Essa criança, sabe, ela vai botar a culpa em alguém inevitavelmente. Então, e ela tá certa. E aí nós emendamos novamente no raciocínio do Asmongold. Por que ela tá certa? Porque a culpa é dos adultos mesmo. Se uma criança se diz trans enquanto criança, é porque ela tá sendo inevitavelmente influenciada por adultos que têm probleminha. Obrigado, Asmongold, você tá certo. Vamos encerrar essa porra desse vídeo, Baus? Deixa eu ver o final aqui, peraí. It's like not really as definitive. But like if you have a kid that's like pre-puberty and they're trans, your parents have a mental illness. É isso aí, ele tá certíssimo, eu concordo com 100%. Vamos lá. Eu discordo aberrantemente, apesar de concordar em parte. Acho que os pais têm sim, influenciam sim na criação, isso é óbvio. Ainda mais na educação, na criação, etc. Mas precisamos lembrar de uma coisa. Muitas das pessoas que se identificam hoje como transexuais
elas foram de famílias, muitas vezes, normais. De pai e mãe héteros. Tiveram muitas vezes boas criações. E mesmo assim chegaram à conclusão de ser transgêneros. E todos os relatos dessas pessoas é que elas se identificavam como transexuais desde a terra infância. Esse é o relato que elas dão. Então, aparentemente, e é somente aparentemente, tá? São, digamos assim, memórias. E isso pode ser uma reconstrução, uma fantasia de que já era na terra infância, mas na verdade não era, e que pode ter sido uma decisão futura, etc. E é por isso que nós precisamos de mais estudos. E é por isso que nós precisamos averiguar a verdade dessas sentenças. É por isso que nós precisamos aprofundar nesses temas, para podermos colocar essas questões de forma digna, de forma real, de forma verdadeira, de forma científica, para conseguirmos compreender o que de fato é ou se não é verdadeira essa questão. Se é uma questão de problema mental, se é uma questão de disforia, se não é nada disso, se é algo natural que venha a acontecer. Existem pessoas que não se identificavam como trans, porque essa palavra não existe, mas existem historicamente pessoas que tinham comportamentos femininos, se vestiam como mulher há muitos anos atrás. Nós estamos falando aqui de séculos atrás. Esses relatos históricos existem. E eu, pessoalmente, Malboro, apesar de ter a minha posição, que é muito mais fundamentada em poucos estudos e fortemente influenciada, graças a Deus, pela religião, pela Igreja Católica, eu assumo a posição da Igreja Católica em relação a isso. Mas os estudos não estão colocados. A percepção sobre isso não está colocada de forma bem estabelecida. Não estamos averiguando isso suficientemente. E o Trump vai dificultar isso também, porque ele está indo na negação dessa questão. Como assim na negação? Ele vai impedir os estudos em relação a isso, muito provavelmente. Ele vai dificultar os estudos sobre essa pauta, provavelmente. Mas, provavelmente, tá? Mas, se ele deixar que os estudos aconteçam, se esses grupos não forem minados burocraticamente, minados por outras empresas que sejam ditas de direita ou que estão tentando cumprir uma agenda de direita, vamos acreditar neste milagre, nós vamos poder nos aprofundar cada vez mais e se aproximar da verdade. Nós vamos poder chegar na verdade. Mas, enquanto isso, não acredito que a afirmação de que esses pais são doentes mentais seja forte o suficiente, que não seja uma opinião política, que não seja uma opinião polêmica, porque não detém suficientemente fundamento para uma certeza tão grande e absoluta como esta. Esta é a minha discordância. Este é o meu ponto. E é isso que me irrita tanto na questão woke. Eles impedem os estudos, eles impedem a verdade, eles impedem as coisas certas de serem instauradas. Porque se for uma disforia mesmo, nós vamos buscar entender como sociedade, como comunidade, como pessoas. Mas enquanto não sabermos exatamente do que é, fica extremamente complicado de conseguirmos chegar a essa conclusão. E por que eu digo isso? Eu posso citar alguns casos, historicamente, que nós acreditávamos que a ciência estava completamente correta sobre esses temas, sem tanta averiguação, porque a própria ciência precisa de muita averiguação. O senso comum também precisa de averiguação. Qual é a afirmação que eu trago de mudanças históricas e compreensões históricas errôneas que nós tínhamos? Posso começar aqui pela questão, por exemplo, dos estudos freudianos. Na época do Freud, existia um certo laudo sobre mulheres histéricas, que era sinônimo. Histérico só podia ser mulher. Histérica, é só mulheres que poderiam ser. E qual era o tratamento que a ciência naquela época usava para tratar das histéricas, porque não se tinha estudos o suficiente. Eram apenas, entre aspas, apenas atos reflexivos em relação a esse tipo de conduta e tentando fazer uma experiência pela vocalidade, determinadas criações de métodos que se mostraram defasados. As histéricas, elas eram tratadas, as mulheres, né, obviamente, elas eram tratadas com masturbação. Elas eram, eram os dedos assim nelas, e às vezes até um pênis. O sexo era a cura da histeria. E hoje nós sabemos que sequer a própria noção de histeria não é usada mais no âmbito científico. A noção de histeria não é mais usada. Para muitos, a noção de neurose é sem significado, não é também usada na ciência de ponta. A noção de neurose, a noção de histeria e diversas outras noções não são mais usadas. E nós tínhamos tratamento. O Freud chegou a usar cocaína para tratar alguns tipos de problema,
Que ele acreditava que era a forma de se tratar e acreditava que era um problema. E depois foi mostrado que não era o problema, e até mesmo se fosse o problema, não seria com cocaína que seria tratado. Ou seja, até mesmo a ciência, por limitações técnicas, tinha esses problemas. E hoje que nós estamos tendo um avanço técnico para desmontar a maioria das afirmações que são feitas hoje, nós não conseguimos investigar da maneira apropriada porque é censurado esse tipo de averiguação. Este é o meu ponto. Então, eu não acho que sejam de pais retardados. Tem pessoas que têm boas criações que viraram transexuais, que os pais não eram retardados e mesmo assim viraram transexuais. Existe a posição acadêmica que defende esse tipo de posição da transexualidade. E por que isso é um problema? E por que isso é ruim? Porque não se deixa o lado oposto investigar. Esse é o meu ponto. Entende? Espero ter ficado muito claro para todos vocês a respeito disso. Espero que tenha sido um bom vídeo. Curtam, compartilhem e divulguem. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. E até a próxima, meus queridos.